No programa Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje, você vai ver. O órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que o Estado está proibido de cobrar juros de mora maiores que a taxa Selic. Saiba mais sobre o assunto com o Dr. Marcos Tavares. No dia 21 de março, o SINP se reuniu com o Sind Aeroespacial e o Sind Meta Aeroespacial em São José dos Campos para assinar uma convenção coletiva que irá beneficiar milhares de empresários. Nossa equipe foi até lá e trouxe muitas novidades a você. Grande parte dos micro e pequenos empresários pensam e analisam apenas os resultados imediatos, deixando de lado um dos principais pontos em um negócio, a visão do futuro. Acompanhe as dicas do professor Renato Teles. E ainda, confira uma entrevista exclusiva com o ex-secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, Clóvis Panzarini. Na última quinta-feira, o SINP, o Sind Aeroespacial e o Sind Meta Aeroespacial se reuniram em São José dos Campos para assinar uma convenção coletiva que irá beneficiar milhares de empresários. Para os trabalhadores é um momento importante que a gente tira algo que está embaixo da mesa e traz os problemas para cima da mesa, que é a organização de um setor aeroespacial, setor aeronáutico, que tem um apoio muito grande do governo, mas que não tem ainda uma organização para poder funcionar da forma democrática que nós precisamos nesse país. Em determinadas situações, hoje foi possível garantir a esses empregados dessas empresas que são representadas pelo SINP, que estão representadas pelo Sind Aeroespacial e pelo Sind Meta Aeroespacial, algumas cláusulas que sequer nós conseguimos até nesse momento em empresas um pouco maiores. Então, acho que isso é bastante importante, serve de um marco para a categoria. A gente vai organizar os micro e pequenos industriais de um setor muito importante, como já falado aqui pelos representantes dos trabalhadores, que é do setor aeroespacial, no estado de São Paulo inteiro. É um grande número de empresas com grande valor agregado nos seus produtos, que a gente vai trabalhar junto com os sindicatos dos trabalhadores para poder organizar essa base de representação do SINP, junto com a base de representação dos sindicatos dos trabalhadores. Boa parte desse setor é pequenas empresas com valor tecnológico agregado muito grande e que tem trazido para o país aí um aumento no PIB expressivo. E é importante para que toda a sociedade possa ter não o controle desse setor, mas saber o que está acontecendo, como as coisas estão andando, como o dinheiro, inclusive público, está sendo investido. A nossa avaliação é a modernidade chegando. Nós temos empresas de altíssima tecnologia, com trabalhadores que detêm essa tecnologia para um segmento aeroespacial importantíssimo ao país e que os princípios mais básicos da estruturação sindical, tanto patronal como dos trabalhadores, tinha muito a ser desenvolvido. E o que nós estamos fazendo é ocupando esse espaço em parceria capital e trabalho, na busca da modernidade, na busca de melhoria de condições e na busca de um Brasil melhor. É a primeira negociação realizada com estes setores do Estado de São Paulo para as indústrias do SINP. O programa Hora e a Vez da Pequena Empresa começa hoje uma série de dicas sobre o imposto de renda. Se sua empresa está inativa, muito atenção ao prazo. Sempre há uma confusão nessa época e muitos empresários entendem que a partir do momento que eles entregam a declaração de pessoa física, eles não têm que entregar a declaração de pessoa jurídica. Então é muito importante que fique claro que são declarações distintas, a declaração da pessoa física e a declaração da pessoa jurídica. Portanto, o primeiro prazo que nós vamos abordar é para a empresa que se manteve inativa em 2012. Ou seja, mesmo que a empresa não teve atividade financeira ou contábil neste exercício, é obrigatório que ela entregue uma declaração cujo prazo é até o dia 28/3. Portanto, estamos aí a poucos dias da entrega dessa declaração. O que é não ter movimentação contábil ou financeira? É a empresa não ter tido nenhuma entrada na sua conta bancária, nenhuma saída e tampouco não ter tido operações contábeis.
Portanto, você que é inativo, se ligue no prazo. Próxima quinta-feira é a data para a entrega da declaração. Na semana que vem, novas dicas e informações pontuais sobre o IRPJ. Grande parte dos micro e pequenos empresários se focam em analisar apenas os resultados imediatos, deixando de lado o planejamento futuro. O que fazer quando a visão de longo prazo de uma empresa não está clara e está prestes a ruir? O que é longo prazo? O curto prazo é aquilo que você decide hoje para acontecer ainda esse ano e que vai ter resultado nesse ano. O médio prazo é aquilo que você tem que fazer esse ano para ter efeito no próximo ano. E o longo prazo é aquilo que você vai efetivamente começar a construir, quem sabe não nesse ano, no próximo ano, mas que vai ter efeito em geral por volta de 3 para mais. Imagina uma empresa qualquer, eu não tinha pensado em nenhuma, mas vamos pensar numa empresa como que faz motor para vidro elétrico de carro. Então, por exemplo, ela tem que deixar claro o como que ela quer ser vista no futuro. Ela quer ser vista como uma empresa, por exemplo, que entrega no prazo, na visão dos funcionários, uma empresa que tem uma gestão transparente e justa, na percepção da comunidade, uma empresa que contribui com a comunidade, seja por, sei lá dar aporte a clubes ou então oferece alguma coisa particular. Essa é a ideia de visão que é fundamental para você construir uma plataforma atratora, assim, uma visão de futuro que vai atrair as suas decisões. A importância do colaborador, ela é absolutamente fundamental e não é uma figura de retórica. O fato é, se o colaborador confia, se o colaborador conhece, provavelmente ele vai ser um elemento fundamental para o alcance. Então, não adianta você ter uma visão, você construir uma visão, né, como algumas empresas, médias empresas, grandes empresas, reúnem os principais executivos no Hotel Fazenda, num sábado e domingo, constrói visão, missão, fica tudo bonito. E não conta para ninguém. O colaborador, desde o colaborador de chão de fábrica, o colaborador que está na área de controladoria financeira, ele tem que saber claramente o seguinte: qual que é a nossa missão, no que nós somos bons e no que nós temos que ser melhor, qual que é a nossa visão, onde é que a gente quer chegar daqui 2, 3 anos. Com as dicas dadas pelo professor Renato Teles, você poderá ter uma visão mais ampla do planejamento da sua empresa para auxiliar no seu desenvolvimento. As micro e pequenas empresas já são 7 milhões em todo o Brasil e representam 22% do PIB nacional. 60% da mão de obra com carteira assinada trabalham em micro e pequenas. Por tudo isso, a Secretaria Especial para este setor é tão importante para o Brasil, para a nossa indústria, para o fortalecimento do mercado interno e para o aumento da nossa competitividade. Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa. O SIMP defende essa iniciativa. Apoie você também. Você está assistindo A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Uma decisão recente do Tribunal de Justiça de São Paulo colocou uma situação muito importante para os contribuintes paulistas. Diz respeito à incidência de juros de mora nos débitos tributários. Até agora, a Fazenda do Estado de São Paulo vinha determinando na incidência da atualização monetária de tributos, principalmente tributos em mora, aqueles que deixaram de ser pagos nos seus prazos, juros extremamente altos, muito além daquilo definido pela Selic. Esses juros chegaram a ser fixados em torno de 3% ao mês, ou seja, mais de 35% ao ano. Juros equivalentes a um CDC, a um crédito que o contribuinte toma diretamente no seu banco. E muitas vezes esse crédito ao contribuinte, esse crédito ao consumidor é até inferior. Ou seja, são juros quase equivalentes àqueles praticados até mesmo pelos cartões de crédito e pelo cheque especial. A decisão do Tribunal de Justiça coloca uma questão muito importante, que é o respeito à Constituição Federal. A Constituição define que cabe à União
legislar sobre políticas tributárias, questões financeiras. Os estados e os municípios e o Distrito Federal podem legislar concorrentemente. O que significa isso? A União Federal define essa questão dos juros, por exemplo, de como serão aplicados os juros de mora. Aos estados e aos municípios, bem como ao Distrito Federal, podem legislar concorrentemente, mas obedecido esse limite definido pela União Federal. Ou seja, não se pode cobrar juros de mora em matéria tributária além da Selic, definido pela União. Não significa que essa lei estadual tenha sido simplesmente revogada ou declarada inconstitucional. O que não se pode, portanto, é admitir que se cobre juros de mora superior à Selic. Hoje, dentro dessa média de 7,5% ao ano, até esse limite os juros são admissíveis. Pode-se cobrar até juros inferiores. É claro que é importante que não haja nenhum tipo de estímulo. Pelo contrário, que se desincentive a inadimplência, se desincentive o pagamento, a postergação do pagamento de tributos. Por outro lado, é importante respeitar a Constituição Federal. É importante tratar o contribuinte com o devido respeito. Ele não está fazendo um financiamento bancário, ele está, por questões normalmente contingenciais, simplesmente atrasando o pagamento de um tributo. Não é nem questão de sonegação, é um mero atraso. Essa é a questão que o Simples sempre observa. O respeito à Constituição Federal, o respeito aos princípios da livre iniciativa, o estímulo à produção, de maneira séria e sempre respeitando as instituições e respeitando a legislação. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é um homem que tem extrema experiência quando se fala de carga tributária. Ele foi o coordenador da administração tributária da Secretaria da Fazenda de São Paulo, que é o nosso convidado de hoje, o Dr. Clóvis Panzarini. É um prazer tê-lo conosco, Dr. Clóvis. O prazer é meu, eu que agradeço esse honroso convite. O prazer é nosso. O senhor tem uma vastíssima experiência quando se fala de carga tributária. Afinal de contas, a carga tributária no Brasil é elevada, não é elevada? E agora que o senhor está do outro lado da barreira, que hoje é um empresário, vive de consultoria, qual a sua avaliação sobre tudo que nós estamos assistindo? A carga tributária brasileira ela é exagerada, ela é elevadíssima para o nível de renda que do nosso país. Países com nível de renda per capita do nosso têm uma carga tributária muito mais baixa. Mas eu costumo dizer o seguinte, é um falso debate esse da carga tributária elevada. A carga tributária não é alta nem baixa, ela é a necessária para enfrentar a absurda despesa pública do nosso país. Então, se o governo do nosso país custa 36% do PIB, há que se arrecadar 36% do PIB, nem mais nem menos. Eu costumo comparar. Nós temos que lutar para cortar despesa, cortar desperdício, cortar roubalheira, cortar tudo, todas as ineficiências do governo. Enquanto o governo estiver gastando 36% do PIB, há que se arrecadar 36% do PIB. Eu costumo comparar a carga tributária à taxa de condomínio. Se a despesa do condomínio é de R$2.000 por mês por pessoa, há que se arrecadar R$2.000 por mês. Se arrecadar menos, no mês seguinte vai ter chamada extra. No Brasil nós já temos chamada extra, que é o superávit primário. O que é superávit primário? É uma chamada a mais para pagar a despesa do tempo que o Brasil custava 30% do PIB e arrecadava 25%. Agora o Brasil não custa 35% do PIB, ele custa 31% do PIB. Mas tem que arrecadar 35% porque 5% é para pagar juro. Essa é a história. Então, nós temos que lutar para que o governo reduza as despesas. Aí sim podemos reduzir a carga tributária. Antes disso é bobagem. Nós temos visto vários posicionamentos onde o senhor coloca a burocracia, onde o senhor coloca incongruências tributárias. Vamos falar de algumas delas? Este é o ponto. Pior do que a carga tributária ser elevada é que ela é complexa e ineficiente.
Quer dizer, o sistema tributário brasileiro ele é composto de impostos ineficientes, impostos alguns cumulativos, etc. E pior do que isso, é a complexidade do sistema. O número de normas que são editadas diariamente para a União, Estados e municípios traz uma complexidade tal para o sistema que acaba batendo mais fortemente no pequeno contribuinte, na pequena empresa. Porque a grande empresa ela tem os seus departamentos de fiscais que conseguem fazer face a essa multiplicidade de normas. O pequeno e médio contribuinte não consegue alcançar isso. É verdade. E por não conseguir alcançar, ele fica vulnerável, ele fica inseguro. E cada vez que ele recebe a visita de um fiscal, quase sempre, ele acaba sendo penalizado não por ser desonesto, mas por não conseguir acompanhar a multiplicidade de normas que são editadas diariamente. Eu costumo dizer que a cada edição do Diário Oficial, o sistema tributário fica mais complexo. E é verdade. E é verdade. E isso implica custo. Claro. E esse custo é proporcionalmente muito maior para o pequeno e médio contribuinte. Vamos dar alguns exemplos para que as pessoas possam entender a profundidade e a seriedade do que está sendo colocado nesse momento. Estamos falando de uma guia que tem 8 impostos. Dá para falar um pouquinho a respeito? Sim, existem inúmeros exemplos. Eu vou citar alguns, os mais recentes, claro, que estão frescos na nossa memória. No fim do ano foi aprovada uma lei, uma medida provisória que virou lei, que obriga o contribuinte a explicitar no cupom fiscal todos os impostos que incidem sobre essa operação, essa mercadoria. Todo mundo aplaudiu, a mídia aplaudiu, enfim, finalmente temos a transparência. Isso é de uma maluquice tal que na hora que, especialmente o pequeno e médio contribuinte tiver que cumprir, ele vai descobrir que ou isso vai implicar um enorme custo para cumprir essa norma, sujeita à multa do fiscal, ou ele não vai conseguir cumprir. É provável até que isso seja, que a entrada em vigor disso aí, que está previsto para entrar em maio agora, a obrigação do comerciante colocar no cupom fiscal 8 tributos que incidem sobre a mercadoria, inclusive tributo sobre o valor do PIS/COFINS que incidiu sobre o desembaraço aduaneiro de alguma matéria-prima que compõe aquela mercadoria. Ele vai ser obrigado a colocar esses valores no cupom fiscal. E como é que ele vai buscar essa informação? Nem eu, nem ele, nem ninguém sabe. Essa lei tem um dispositivo que diz que ele pode utilizar uma fórmula calculada por entidade de notório conhecimento, de notória capacidade. Isso aí vai implicar custo. Provavelmente essas entidades de notória capacidade vão vender essa informação para o contribuinte, que vai ter um custo a mais para poder cumprir essa obrigação que a mídia, claro, aplaudiu. Agora temos a transparência. Não existe país no mundo que obrigue o contribuinte a explicitar o sistema tributário inteiro no cupom fiscal. Eles falam, não, mas nos Estados Unidos coloca o sales tax. É uma informação sobre o imposto de venda a varejo naquela mercadoria. Não são 7 ou 8 impostos que incidem na cadeia produtiva. Isso é impossível de ser cumprido, essa norma. Sujeito à sanção do fisco. Agora. E eu tenho outros exemplos que são, alguns até risíveis. Vamos para o próximo. Ou seja, só para explicitar, existem 8 impostos. Nesses 8 impostos, o comerciante, ou seja, a ponta final, é obrigado a dizer qual foi a carga tributária da cadeia produtiva daquilo que foi importado e quanto que isso representa, etc. Que é absolutamente impossível. Quem é que vai saber calcular isso? Eu que faz 40 anos que vivo nisso, não sei calcular. Imagina pequeno empresário. É impossível. É impossível, é claro. Impossível. Isso aí. Também, é a jabuticaba brasileira. É a jabuticaba brasileira. Uma outra jabuticaba, saiu agora recentemente uma lei que foi aplaudida por todo mundo, a lei do trabalho escravo. Essa é uma outra maluquice. Essa é uma lei estadual. Por quê? Essa lei é muito simples. Ela diz o seguinte, que o comerciante que comercializar uma mercadoria que ao longo da cadeia produtiva tenha sido aplicado o trabalho análogo à condição de trabalho escravo, ele poderá ter a inscrição do ICMS cassada. Imaginem, senhores, como é que um cidadão, um pequeno comerciante que está vendendo, digamos, uma panela de alumínio,
Se descobrir que lá na mina de bauxita, lá no Pará, se descobrir que foi empregado trabalho escravo, esse coitado desse comerciante que está vendendo uma panela... Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo ele vai ter inscrição cassada. Como é que ele pode fiscalizar as condições de trabalho ao longo da cadeia produtiva? É claro que isso é absolutamente maluco, mas, no entanto, ele poderá ter a sua inscrição cassada por uma informação que ele não tem a mínima condição de saber. Como é que ele vai fiscalizar as condições de trabalho ao longo da cadeia produtiva? Mas nem a grande corporação consegue fazer isso. Imagine o pequeno e médio empresário. Não tem como. E sujeito à sanção. Ou seja, a intenção é boa para não ter trabalho escravo. A aplicação é péssima. É óbvio. Ou seja, quando se editam essas leis, só se pensa nos frutos políticos daí decorrentes. O custo disso para o empresário, ninguém se preocupa. Uma outra norma que também está entrando em vigor agora, aquela história de que, por conta dessa guerra dos portos, cada contribuinte vai ser obrigado a explicitar, a fazer uma ficha de componente importado, a tal de FCI, que ele vai ter que explicitar nessa ficha quanto de componente importado tem no preço daquela mercadoria que ele está vendendo. Ele tem que buscar o DNA de cada centavo daquele preço para saber o quanto tem de componente importado. Como é que faz isso? Senão ele vai... Claro que não tem como fazer. E ainda que tivesse, como é que ele vai ser obrigado a passar para terceiros uma informação que pode ser estratégica para ele? A grande empresa pode até ter uma contabilidade de custo industrial sofisticada. Agora imagine o pequeno industrial. Não tem condição. O pequeno industrial, como é que ele vai ter uma contabilidade de custo industrial para buscar o DNA de cada centavo de mercadoria, de insumo importado que tem na mercadoria que ele está produzindo? Então isso traz uma insegurança jurídica enorme para o contribuinte, especialmente para o pequeno industrial, para o pequeno empresário, porque ele vai estar sempre sujeito à sanção, ou seja, sempre que se legisla, pensa-se só nos frutos políticos daquela norma. Faz-se festa na hora de promulgar a lei, mas não se pensa nas consequências disso para o bolso do pequeno industrial, para o bolso do pequeno contribuinte. Esse é o ponto. Que são problemas extremamente sérios. Agora, como é que esse pequeno empresário se defende de um desvio de conduta de alguém com trabalho escravo numa cadeia produtiva de 10 operações, 20 operações ou até mais? Como é possível um subcomponente, um subproduto de um produto que faz parte de um conjunto final? Como é que se defende? Não se defende? Não se defende. Se pensou só nos frutos políticos dessa lei. Aqui nasceu na Assembleia Legislativa, não é nem, não tenho certeza, não foi nem de autoria do governo, foi de autoria da Assembleia Legislativa. Claro, fez uma festa, agora vai se acabar com o trabalho escravo no estado de São Paulo. E o coitado do contribuinte que vai ter que pagar essa conta. Meu Deus. Uma coisa de maluco. Guerra fiscal. Esse é um outro ponto complicado. Claro que a guerra fiscal ela é repulsiva por todas as razões, né? Ela quebra uma regra de ouro da tributação. Nós temos contribuintes concorrendo no mesmo mercado com mercadorias idênticas, algumas com carga tributária cheia e outros com marmelada fiscal que ganhou na origem. Então, um mecanismo que os estados descobriram para acabar com essa guerra é glosar o crédito, penalizar o contribuinte que tenha comprado mercadoria em outro estado com benefício fiscal. Aí, isso traz uma enorme segurança jurídica para o nosso contribuinte. Imagine um pequeno industrial que compra uma matéria-prima do Paraná ou de Santa Catarina e, eventualmente, essa matéria-prima produzida lá em outro estado teve um benefício fiscal no contexto da guerra fiscal. Então, ela não recolheu todo o imposto lá. Aí vem o fisco paulista e glosa o crédito dessa mercadoria e aplica ali uma multa maluca, de 100% do valor do imposto. Então, se ele tem lá, digamos, 100 mil reais de imposto, ele vai ter, de crédito de imposto, ele vai ter que jogar fora esses 100 mil e mais uma multa de 100 mil em cima, ou seja, vai dar uma autoinfração de 200 mil reais porque ele teve crédito de 100 mil reais de uma compra interestadual.
A insegurança jurídica que isso traz para o contribuinte, especialmente para o pequeno, é enorme. Porque, primeiro, ele não é obrigado a saber ou a fiscalizar o seu fornecedor interestadual, se ele pagou o imposto direitinho ou não. E o ônus dessa guerra fiscal acaba caindo no colo desse coitado, desse contribuinte, que fez uma compra interestadual e lá na origem, no outro estado, tinha uma marmelada fiscal que o governo de lá devolvia o imposto para aquele fornecedor dele. E ele que paga a conta aqui. Cláudio Spanzarini, nós chegamos ao final do nosso tempo. Eu pediria as suas considerações finais. Eu acho que nós não devemos nos desanimar. Temos que lutar por uma reforma tributária. Eu acho que nós temos que procurar simplificar esse nosso sistema, porque do jeito que está, pior, como disse, pior do que o tamanho da carga tributária é a qualidade dela, é a complexidade dela. E o pior é que ela é desproporcional, ela bate mais fortemente, esses custos tributários batem mais fortemente no pequeno e médio industrial. O grande acaba se defendendo, o pequeno e médio é que paga a conta. Cláudio Spanzarini, queremos agradecer muito a sua participação, as críticas e sugestões construtivas para um Brasil melhor para todos nós. E agora você sabe por que um empresário tanto fala da necessidade de carga tributária e da desburocratização. Você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!